Fala pessoal, beleza? Sou eu, o professor Gustavo Fernandes. Alguns alunos me pediram para eu mostrar como eram meus materiais de estudo, meus resumos. Eu vou mostrar dois aqui, tá? Olha como é que eu fazia. Esse aqui, por exemplo, é um de diretrizes teóricas do Código Civil. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui eu já separei para a prova oral, mas a base dele eu fiz antes. Estudando Direito Civil, o que eu fazia? Assistia uma videoaula, assistia lá sobre o Direito Civil, o professor falava, depois eu ia na doutrina, lia um capítulo sobre aquele tema, via julgados do Supremo e do STJ a respeito e finalizava via letra de lei, né, que a aula já citava os dispositivos, mas eu dava mais uma olhadinha, e finalizava com questões para ver se tudo que eu tinha anotado no meu resumo, no computador, lá no Word, estava caindo nas questões ou se as questões estavam cobrando coisas além, né? Beleza. E aí eu fazia no Word e depois eu imprimia, uma apostila mais ou menos assim, ó. Aí começa aqui o Código Civil, blá, 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 bem resumida, mas alguns pontos citando julgados do Supremo. Era resumida, mas não tão simples, né? Algo bem elaborado. Depois eu fazia a impressão. E aí deixa eu mostrar aqui o tamanho da apostila. Essa aqui é uma apostila, ó. É mais ou menos, né? Não é muito grossa, mas ó, também não é tão fininha. Deixa eu ver quantas páginas tem. Ah, é porque essa aqui como eu mesclei para a prova oral, eu dividi por vários assuntos. Mas essa aqui deve ter mais de umas 80 páginas, talvez. Umas 80, eu acho. E aí, beleza, ó. Sempre usei muito, depois que eu imprimia, de grifos, tá vendo? Grifando aqui o que é mais importante. Eu acho que essa aqui... Ah, sim. Uma dica boa. Usa grifos de cores diferentes. Então, veja, ó. Para artigos, o grifo é sempre rosa. Para temas normais, questões normais, o grifo tradicional amarelo. Para coisas exemplificativas, itens, eu colocava um verdezinho. O que mais? Nomes aqui em laranja. Nomes dos autores, deixa eu ver se tem nome de autor aqui. Eu colocava uma cor específica também, deixa eu ver. Enfim, olha como tinha várias cores. Cada uma, ó, rosa também. Eu tinha um critério. E isso me ajudava muito a decorar. Quando eu ia responder questões de prova oral, por exemplo, eu sabia o nome do autor, o artigo onde estava, o enunciado do CJF, sabia tudo, porque essa técnica aqui ajuda muito. Também com vários marcadores, para separar as matérias, tudo bem organizado. É assim que eu fazia o meu estudo. E eu quero mostrar aqui também o ponto de prova oral. Eu e meus amigos do TJDFT, lá, os candidatos na época, né, nós preparamos os 20 pontos para a prova oral, e aí cada ponto tem alguns temas. Ó, constitucional, por exemplo, eu teria que estudar, se fosse sorteado, esse foi o meu ponto que eu me preparei 24 horas antes para a minha prova oral, do TJ. A direito constitucional, o examinador poderia perguntar sobre tipos de inconstitucionalidade, garantias constitucionais individuais, remédios e sobre a lei orgânica do DF. O tributário, a gente fez uma apostila à parte. Aí vamos pegar aqui, processo civil, poderia perguntar sobre competência, sentença, ação de despejo, reclamação, agravo, divórcio, enfim, só esses temas. E aí por matérias, né? Então a gente separou os temas aqui, esses pontos de prova oral do TJDFT, o dia que saiu o concurso do TJDFT, eu vou passar para os alunos, se tiver autorização dos meus colegas. E aí, ó, por exemplo, direito constitucional, o meu amigo Gabriel Moreira, agosto de 2016, ele fez, coloca até a bibliografia que ele utilizou, José Afonso da Silva, que era o livro que o examinador do TJDFT gostava, né? E o Novelino, que é bem objetivo. E aí que fazia, ó, tipos de inconstitucionalidade, formal, material, e aí eu resumindo aqui, bem objetivo, mas bem completo. Mais ou menos do jeito que eu fazia meu material. A gente passou aquela ideia aqui para os nossos pontos. Então essa é a dica, você monta aí no seu computador, com tabelas e tal, e depois imprime e estuda, grifando. Se você montar o material no Word, depois você imprime e estuda, por escrito aqui, e ainda grifa, meu amigo, você vai decorar, aprender tudo isso aqui. Vai aprender tudo e vai mandar muito bem na segunda fase, em prova oral, enfim. É um método bacana, demorado de estudo, mas foi o que eu utilizei, tanto para a segunda fase, quanto para a primeira fase, quanto para a prova oral. Tá aí a apostila que vocês pediram para eu mostrar. Beleza? Se alguém quiser por e-mail aí, depois manda um e-mail para mim e eu respondo com um modelinho aí para vocês verem como é que fica. Um abraço.